Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos à Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Adriano aqui falando com vocês, sempre um prazer, sempre uma honra conversar um pouquinho com vocês, explanar o Evangelho e falar sobre temas do nosso Mestre Jesus, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz realmente a certeza e a convicção de qual que é o verdadeiro passo do cristão aqui nesse momento encarnado na Terra. Então hoje a gente vai falar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, no item 2, onde fala do Cristo Consolador, e o item 2, que é o Consolador Prometido, que a gente vem falar aqui para vocês. Então nesse momento, quem tiver algum trabalho, buscando alguma bênção, ou querendo agradecer, pode pegar sua água para magnetizar, fluidificar. A gente vai fazer então a nossa oração de abertura para que os trabalhos sejam harmonizados e que a gente já acostume, né? Cada vez que a gente for fazer algo dentro da doutrina espírita, a gente sempre inicia com uma prece. Então, Senhor meu Deus, nosso Mestre Jesus, amigo, modelo e guia, aqui então nos reunimos em Teu nome, buscando a compreensão, a paz e a luz para os nossos corações, que possamos nesta noite abrir a nossa mente aos ensinamentos que recebemos, que eles encontrem terreno fértil em nossas vidas e também nas nossas atitudes diárias, que cada um de nós possa aqui encontrar aquilo que veio buscar, seja conforto, fortalecimento, esperança ou uma renovação interior. Agradeço, Senhor, a oportunidade do aprendizado pela presença amiga dos nossos benfeitores, que amparam esse ambiente e a casa de cada um dos nossos colegas aqui conectados. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja. Então, quando a gente fala, meus irmãos, de Cristo Consolador, o Consolador Prometido, a gente tem que voltar um pouquinho antes lá, quando Jesus veio por guia da humanidade, e ele já falou lá através de Mateus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Então, para que a gente possa sentir essa suave presença de Jesus entre nós, como essa luz que nos envolve, nos acolhe, é uma luz que nos lembra que nunca estamos sozinhos aqui na Terra, em qualquer lugar que estejamos. Por mais só que estamos, sempre vai estar a luz de Deus e o Mestre Jesus sempre nos guiando, nossos mentores, nossos anjos da guarda. Então há sempre no nosso caminho uma chance para um recomeço, um novo amanhecer dentro da alma. Que o amor de Jesus seja hoje o nosso guia e a nossa palavra, e também o calmo sustento do nosso coração. Que a força silenciosa que nos inspira a compreensão, a paciência e também a esperança. Então quando a gente cita a ideia de Jesus, nosso guia modelo, de humanidade, que o Deus, nosso Pai, mandou ele para ser o nosso irmão mais velho aqui na Terra e nos mostrar qual atitude que devemos tomar, a gente poderia citar a mesma coisa que um irmão mais velho faz ao cuidar do seu irmão mais novo. Então o pai e a mãe sempre diz, pega na mão para atravessar a rua, olha para os dois lados, cuida dele na escola, na hora de voltar para casa, espera teu irmão, só sai de lá depois que tu pegar o teu irmão. Então é isso. Por quê? Porque quando a gente tem um irmão mais velho velando por nós, nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos realmente amados, como uma pessoa que se devota a cuidar de nós, como uma responsabilidade ou alguém superior a ela que pediu, no caso o pai. Então Deus pediu a Jesus, vai lá e cuida dos seus irmãos mais novos, e até hoje a gente tem isso dentro da nossa humanidade. Então é tão gostoso quando a gente tem alguém olhando por nós, cuidando de nós. Então por isso que esse contexto do irmão mais velho está aí, para que a gente realmente entenda o que Deus pediu para Jesus e qual foi a missão de Jesus na Terra. Então quando a gente fala do contexto de o Cristo Consolador, o Cristo que vai mandar, falou que viria o Consolador Prometido. Então esse contexto dessa promessa, após a missão na Terra, Jesus promete outro Consolador, que viria quando a humanidade estivesse mais preparada. Na época, então, os discípulos ainda não compreendiam plenamente as suas lições.
Então é aquele negócio, Jesus sempre veio, falou por parábolas. Por que ele falava por parábolas? Para que cada um no seu momento e no seu entendimento entendesse aquilo como uma verdade para ele naquele momento. Então o cristianismo estava apenas começando na época de Jesus. Então a gente poderia falar ali de João 14, 15 e 17, onde diz que Jesus fala: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Então essa promessa não é um abandono, mas sim uma continuidade. Jesus foi o primeiro Consolador, mostrou para nós através de atitudes e disse: não, o Pai mandará outro, e esse nós, enquanto espíritas, falamos realmente e acreditamos que o Consolador prometido é a doutrina espírita, porque ali a gente consegue ter essa promessa de não abandono e da continuidade. Por quê? Porque depois que ele estiver conosco, ele ficará eternamente. É o que a gente vê acontecer dentro da doutrina espírita. Então aqui a gente tem o acolhimento, aqui a gente recebe o entendimento, e também a gente nunca vai desapegar da parte religiosa, de a gente crer em Deus, da gente acreditar num mestre superior, nos nossos guias, entender que o estudo, a ciência, a intelectualidade também tem que estar de mãos dadas com a parte moral. Então por isso que a gente diz que é uma doutrina consoladora. Então se eu fosse agora mudar um pouquinho, trazer o conceito para a gente de o que é consolar dentro do dicionário. Consolar não é apenas aliviar a dor no momento, né? Então ela vai trazer o que? Um sentido de um consolo. Quando a doutrina vem junto com esse nosso conceito, ela já fala: consolar é dar sentido, esperança e direção. Então não é simplesmente quando a gente tem algum fato, simplesmente consolar a pessoa, mas não dizer: ó, isso aconteceu porque devido ao acontecimento de uma vida anterior. Então ele vai trazer para nós que a vida continua, que a morte não é o fim de tudo, e que a justiça de Deus é amorosa e perfeita. Deus não falha, ele não é que nem o ser humano. Então Jesus sempre nos mostrou isso: consolar é dar sentido, esperança e direção. Por isso que a doutrina espírita é vista como o Consolador prometido, e ela está aqui conosco para o resto dos nossos dias. Então, consolar agora, segundo o Espiritismo, figura dentro do aspecto esclarecer a dor. Então, através do nosso conhecimento espiritual, compreendemos que as dificuldades não são castigos de Deus, mas experiências de crescimento para o espírito. Então, quando a gente tem uma dificuldade, a gente vai aprender com essa dificuldade. Reacender, o segundo ponto, poderíamos falar de reacender a esperança, ou seja, certeza da continuidade, mortalidade da alma, né? O coração fica mais leve, dá um horizonte além do sofrimento momentâneo. Então, às vezes, muitas das vezes a gente se apega à morte, acabou. Não, a vida continua, e isso a gente vai ter. Como é que a gente pode analisar um sustento até do nosso amor por Deus, porque a gente acredita que Deus vai nos consolar, que Jesus está conosco, e que essa separação do nosso ente querido é por um tempo indeterminado, porque determinado quer dizer porque daqui a pouco a gente vai se reencontrar no mundo espiritual e quem sabe montar a nossa próxima reencarnação, planejar e voltar com muita vontade de acertar novamente, de estar junto. Depois, no quarto ponto, poderíamos dizer, inspirar a transformação. Isso é consolar. Consolo no Espiritismo não é passivo. Ele impulsiona a melhorar, a aprender com as provas e agir no bem. Qual que é a ideia de não parar, de ele ser uma transformação, de colocar o ser humano em movimento? Porque sempre que a gente estaciona, a gente acaba estagnando. A gente para de estudar, a gente para de buscar o melhor entendimento, a gente para de fazer caridade, a gente para de viver em sociedade. Então a ideia é que a gente inspire a transformação e viver sempre nessa relatividade de buscar, de ser, de trazer conhecimento, ensinar, aprender, fazer isso uma retroação que eu acho que vai ser bem bacana para que a gente realmente sinta esse Consolador prometido, inspirando a transformação. E depois, segundo Jesus, ele ainda dizia para a gente: consolar não é apenas dizer palavras de conforto, mas despertar a alma para uma verdade maior. Daí lá em Mateus 11, 28 vai trazer para a gente: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Então esse alívio não era o fim imediato da dor, mas o sentido para atravessá-la. Então muitas vezes a gente pensa que vem na doutrina espírita e eu vou ser consolado e a minha dor vai passar. Aí está um grande erro nosso. Às vezes a gente quer uma satisfação momentânea ou retirar uma dor, um desafio que a gente está passando, mas não é esse o objetivo. O objetivo é aliviar o nosso fardo, dar entendimento de por que isso está acontecendo contigo, conosco. Porque daí a gente consegue atravessar, a gente vai ter resignação e assim buscar realmente andar junto com Jesus, conhecer a sua palavra e o que ele quis dizer quando ele disse: venha a mim então quando estiveres cansados, lembrando que Jesus será o nosso porto seguro. Sempre que ficar muito pesado, vá ao nosso irmão mais velho. Então esse alívio não é o momento em que a dor vai se extinguir, e sim dar sentido, fazer com que a gente raciocine sobre aquela dificuldade, e a gente entendendo essa dificuldade, numa próxima vez que a dificuldade se instaurar, a gente vai ter o conhecimento para não precisar mais sentir tanta dor. A gente vai ter a ideia de que o Consolador já nos consolou e a gente tem ferramentas para conseguir escapar desse momento. E Jesus consolava trazendo sentido, não fuga. Então ele dizia, ele não dizia que não haveria mais sofrimento, ele dizia: eu estou com vocês. O consolo vinha do quê? Da presença amorosa e não da ausência de desafios. É aquele negócio, o pai vê o filho na sua tutela, uma criança com dificuldade, ele não vai lá passar dificuldade pelo filho. Ele vai dizer: filho, tô contigo, vamos lá que você vai conseguir. É que nem se a professora mandar tarefa para o seu filho na escola e você fizer as tarefas do filho para que ele tire um 10 e que ele seja um bom aluno e passe de ano, na hora da prova lá na escola ele não vai saber, porque você não ensinou, você pegou as provas do seu filho. Então que Deus seria esse? Que Jesus justo seria esse se ele fizesse as provas por nós. Então ele não daria a prova porque ele não precisaria ele cobrar lá na frente. Então ele mostra os momentos de dificuldades e lhe dá ferramentas para que você aprenda a lidar com as dificuldades, para daí sim conseguir a resolução dos problemas. Então é isso, eu estou contigo, eu estou com vocês. E quando nós temos uma dificuldade próxima de um colega, de um amigo, de um familiar, às vezes é só o que a pessoa precisa saber. Às vezes nem a palavra, só estar do lado já basta para dar força. 2, ele ensinava que a vida é eterna. Então quando Jesus fala da casa do Pai com muitas moradas, ele consola ao mostrar que a morte não separa e que o amor continua e que a existência é maior do que o corpo. Então a gente perde o veículo físico, o nosso corpo físico, a gente volta para a pátria espiritual e lá nos reencontramos com os que já estão com a nossa parentela espiritual, e depois a gente vai ter uma nova chance de reencontrar com o pessoal que ficou aqui por mais um tempo passando pela prova deles. Então esse é o coração de consolo da doutrina espírita. Então traz pra gente essa ideia, né, de consolador prometido da nossa querida doutrina espírita. Então Jesus trouxe para nós a lei de amor, a lei de fraternidade, a lei da vida futura. Porém, muitos desses ensinamentos, meus irmãos, ficaram velados por alegorias e parábolas. Ele sabia que a humanidade um dia iria amadurecer com o tempo. Por isso que fala através de parábolas. Parábolas do semeador, a parábola do camelo na agulha lá, não passaria, deixar o rico. É mais fácil um camelo passar numa agulha do que um rico ver o reino dos céus. Então são alegorias que naquele tempo, se ele explicasse o sentido, não faria sentido para a inteligência que tinha naquele momento os espíritos encarnados. E conforme a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo pegar outros significados das parábolas, estudando do jeito que a gente tem de inteligência na nossa sociedade. E o Consolador Prometido, então, vem relembrar os ensinamentos de Jesus, explicá-los claramente, sem alegorias, provar a imortalidade através da comunicação com os espíritos. Então a doutrina espírita está aí mostrando que há comunicação, que tem como aprender, tem como trazer muitas coisas de resgates que ficaram
com essas entidades, com esses espíritos superiores, muitos conhecimentos trazidos de lá que a gente coloca em prática, e dar significado racional à fé, ou seja, a nossa fé raciocinada do triplo aspecto da doutrina espírita. Então o espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, desfazendo equívocos e trazendo consolos aos aflitos. E para a gente se encaminhar assim, para o nosso desfecho final do Consolador prometido, a vida continua. Então a morte não será o fim. Somos espíritos imortais vivendo uma experiência temporária no corpo físico. Isso consola, porque mostra que ninguém perde definitivamente quem ama. Haverá o nosso reencontro com toda certeza. Os encontros e desencontros são reais, né? Então família não é acaso. Os laços de amor ou de reajustes que a gente vê dentro do atual mundo da humanidade, de provas e expiações que a gente está, eles nos aproximam várias vezes ao longo das vidas. Isso consola porque compreendemos por que estamos e onde estamos. Aquele negócio de a gente imaginar que nasceu na família errada, isso não existe, porque Deus é perfeito, Deus é bondoso, e Ele nunca vai fazer com que algo sobre a tutela dele perca o caminho. Então que a dor não é um castigo, é um caminho de crescimento. O sofrimento não é punição de Deus. Isso nos consola. Ele é uma oportunidade de aprendizado e também de iluminação. Isso consola, meus irmãos, porque tira o peso do medo e coloca sentido nessa experiência. Deus é justiça e amor sempre. Não há preferidos, nem condenação eterna. Cada um recebe conforme as suas ações, sempre com oportunidade de recomeço. Olha que bonito. Isso consola, meus irmãos, porque mostra que Deus nunca abandona ninguém. Então o mundo espiritual e a justiça de Deus é meritocracia. Não é porque eu tenho um posto aqui na Terra, não é porque eu tenho um cargo, porque eu sou o chefe, que eu sou o diretor, é que eu vou ser preferido de Deus. Não. Realmente é pelos teus méritos. As tuas ações é que definirão o caminho que tu vai percorrer. E as provas são adequadas à vossa capacidade. Aqui é que está. Não enfrentamos desafios maior do que podemos suportar com fé e esforço. Isso consola, meus irmãos, porque fortalece a coragem para atravessar as dificuldades. E volta lá na máxima de Jesus, né? Vinde a mim os aflitos, vinde a mim os que estão com seus fardos pesados. Está muito pesado o teu jugo? Vá para o Cristo. Ele está ali de braços abertos nos esperando. Os espíritos amigos nos acompanham. Ninguém está sozinho. Mentores e protetores espirituais nos inspiram, sustentam e orientam. Isso consola, meus irmãos, porque confirma a presença invisível do amparo amoroso de Deus. Sempre é possível recomeçar. Erramos, perdemos oportunidades, sim, todos nós. Mas o arrependimento, a reparação e o progresso são sempre possíveis. Isso consola, meus irmãos, porque o tempo é aliado da evolução. Evolução espiritual, evolução moral, evolução material, por que não? Porque nós precisamos de evolução intelectual na Terra para que mais benefícios cheguem aos que têm menos. Então o Espírito de verdade, com todo esse nosso Consolador prometido, ele traz para nós essa renovação espiritual da humanidade. Não é um espírito único quando trouxe essa verdade, mas uma falange de espíritos superiores sob a direção de Jesus. E na voz dele ecoa obras universais. É um convite à caridade, é um convite à reforma íntima. E ele traz para a gente o Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruir-vos, eis o segundo. Então as aplicações práticas de tudo isso que a gente falou hoje, para que a gente saia daqui um pouquinho melhor do que quando a gente conectou hoje, é aplicações para o dia a dia, conviver esse consolo. Como que eu vou conviver? Como que eu vou colocá-lo em prática? Evitar o desespero, lembrar que tudo tem uma causa e uma finalidade evolutiva. Cultivar a paciência. Cada alma tem o seu tempo. Às vezes a gente cobra muita evolução do nosso próximo, que está bem perto, na nossa família, e ele está no tempo dele, tudo bem.
praticar a caridade, consolar é agir com amor, revisar atitudes, reforma íntima diária, passo a passo. Hoje eu errei novamente, amanhã eu tenho uma nova oportunidade para tentar não errar. E evangelho no lar. Então o evangelho no lar é algo que a gente deve implantar porque a gente já organiza a nossa família já para um encontro com Jesus, um encontro com Deus, com as suas leis divinas de amor, caridade e leis naturais que fazem com que a gente consiga realmente viver em sociedade de forma muito mais tranquila. Então a gente encerra nosso encontro dizendo que em nosso coração e em nossa lembrança, as palavras, as atitudes do Mestre Jesus, ele não veio prometer que não teremos mais dificuldades, mas ele garantiu que aqui a nossa parceria, que ele estaria presente constantemente ao nosso lado. Então ele será o nosso amigo fiel, nosso confidente, nosso irmão mais velho, que nunca vai nos abandonar. É aquele que nos chama a calma quando vem a tempestade. É a confiança e a esperança. Então quando o nosso coração pesar muito, que possamos ouvir a sua voz ecoando dentro da nossa alma. Não se turbe o vosso coração, eu sou convosco. Que a certeza da sua companhia nos fortaleça e que a luz do seu amor nos envolva e que a paz que ele oferece encontre abrigo em nós, em cada um de vocês, em mim, e hoje, agora e para sempre seja. Então o convite e a confiança é que Jesus é conosco. O Consolador já está entre nós e nós, chamados a serem consoladores um dos outros, meus irmãos. E Jesus vai dizer assim: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Então olha que lindo, né? A promessa de Jesus dizendo que ele nunca vai nos deixar órfãos, ele sempre estará conosco. Então, meus irmãos, espero que a gente tenha atingido o objetivo e lembrar sempre com muita vontade e muita força no pensamento que a nossa casa espírita está aí mais uma vez fazendo o convite de Jesus. Nós estamos com vocês. Nós seremos os consoladores juntos com vocês. A gente está aqui de braços abertos, aguardando cada um de vocês. Então que a paz do Senhor esteja conosco e que todos vocês tenham então uma semana abençoada. Obrigado pela paciência, pela reflexão e a gente se encontra no próximo vídeo. Abraço, fiquem todos com Deus.